Muito boa tarde. Eis chegado o momento de darmos início à sessão de encerramento do 19º Congresso Nacional da ANAFRE. Neste contexto, convidamos a usar da palavra o Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Armando Vieira. Antes de mais, o meu pedido de desculpas por este interregno, que se deve única e exclusivamente à minha pessoa. Somos pessoas, os autarcas de freguesia assumem as suas responsabilidades. Eu assumo as minhas. Obviamente que durante este Congresso, e peço que compreendam os senhores e senhores convidados, durante este Congresso o Presidente da Mesa teve de estar muitas vezes à espera. Mas hoje, enfim, os senhores convidados são vítimas desta espera. Peço desculpa. Senhora Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana Brunhosa Excelência, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputada Paulo Santos, Senhor Representante do Grupo Parlamentar do PS, Deputada Raquel Ferreira, Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Carlos Miguel, Senhor Vice-Presidente do PSD, Dr. Paulo Cunha, Senhor Vice-Presidente da Iniciativa Liberal, Dr. Angélica Teresa, Senhor Secretário-Geral Adjunto do CDS Partido Popular, Dr. Pedro Magalhães, Senhora Presidente da ANP, Dra. Luísa Salgueiro, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Engenheiro José Duarte Pereira, Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dra. Anabela Tabassó, Senhores Membros da Comissão Política do Secretariado e do Comitê Central do PCP, Jorge Cordeiro e Eugênio Pisco, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Tavarede, Professor Fernando Lopes, Senhora Presidente da União de Freguesias de Buarque e São Julião, Dra. Rosa Batista, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra do PS, Dr. Paulo Jorge Leitão, Sr. Presidente da Federação Distrital de Coimbra do PS, Dr. João Portugal, Sr. Representante da Comissão Coordenadora Distrital de Coimbra do Bloco de Esquerda, Dra. Cristina Matos, Sr. Coordenador do Núcleo Territorial de Coimbra da Iniciativa Liberal, Dr. Celso Monteiro, Sra. Delegada Distrital de Coimbra do CDS-PP, Dra. Paula Helena Silva, Sra. Vice-Presidente dos ASD, Dra. Helena Teodósio, Sr. Representante da ANAPS, Dr. Pedro Ribeiro, Sr. Vice-Presidente da AMAI, Dr. João Campo Largo, Sr. Coordenador da Delegação Distrital de Coimbra, Paulo Cardoso, da ANAFRE, claro, Sr. Presidente da ANAM e Sr. Coordenador do CVEL da ANAM, Dr. Albino Almeida e Dr. Manuel Ferreira Ramos, Srs. Vogais do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dr. Nuno Ricardo Martins e Dr. Alberto Barreiros. Senhores membros do Conselho Diretivo da Ordem de Contabilistas Certificados, Dr. Manuel Teixeira, Senhor Diretor de Gestão de Parceiros do CTT, Dr. Pedro Salvador, Senhor Diretor Nacional da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Carlos Ferreira, Senhor Presidente do Conselho Fiscal da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. Luís Elias, Senhor Secretário-Geral da UGT, União Geral de Trabalhadores, Dr. Mário Mourão, Senhor Secretário-Geral do SINTAP e representantes, Dr. José Joaquim Abraião, Dr. Jacinto Santos e Dra. Carla Madeira, Sr. Tesoureiro da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Dr. João Paulo Simões, Sr. Vice-Presidente da Comissão Executiva do Turismo do Centro de Portugal, Sr. Adjuntos e Técnica e Especialista do CEALOT, Dr. Jorge Teles e Dra. Carla Martins, Sr. Deputado Municipal da Figueira da Foz e do Bloco de Esquerda, Dr. Pedro Jorge, Senhoras e Senhores. Faltou aqui uma folha, tenho que falar como eu gosto, de improviso. Peço desculpa. Senhora Vereadora, desculpem. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, do CDS-PP, Engenheira Ana Cláudia Brejo, Senhora Cabeça de Lista, Senhora pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, do PSD, Doutora Rita Júdice, senhoras congressistas, senhoras e senhores congressistas, senhores membros dos órgãos diretivos da ANAFRE, senhoras convidados, senhoras jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez a minha desculpa por este atraso, que eu que sou um escravo dos horários, hoje tenho que me retratar e ficar preocupado com esta falha. Nesta sessão solene de encerramento do 19º Congresso da ANAFRE, é gratificante constatar a presença do Governo representada pela Sra. Ministra Ana Brunhosa, que tutela a coesão territorial, e pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Carlos Miguel. Quando a vetustez do edifício democrático dá sinais de alguma fragilidade, nada melhor do que cuidar dos alicerces desse mesmo edifício
que são corporizados pelas freguesias e, apesar do laborioso trabalho dos operários que dele cuidam, estes ainda assim não viram, ao fim de 50 anos de liberdade e 48 anos de poder local democrático, reconhecido e o comprovada e merecidamente baixo custo para a República, para o Estado e para os contribuintes portugueses, o ciclópico trabalho destas e destes novos servidores do povo, os eleitos locais de freguesia. Nunca é demais referir a relação custo-benefício de 1 para 4. Sublinho, a relação custo-benefício de 1 para 4, como ficou demonstrado em estudo científico ou académico, quanto à produzida há uns anos desenvolvida há uns anos por uma das nossas universidades. E, então, a criatividade e o engenho face à proverbial escassez de recursos. Perdoe-se o autoelogio. Senhora Ministra, Excelência. É tarde, já muito tarde. Ainda assim, conhecidos pela resiliência, coragem, convicção e dedicação, os eleitos de freguesia não se deixarão abater pelas dificuldades do caminho. Como é comum dizer-se, o caminho faz-se caminhando. Levamos rigorosamente à letra este desidrato, nunca deixaremos de caminhar. Sim, como diz a canção, o caminho faz-se caminhando. As freguesias serem consideradas vitais para a coesão social e territorial do país. São consideradas vitais para a coesão social e territorial do país. Vossa Excelência, Senhora Ministra, conhece como ninguém esta problemática. Para bem cumprirmos esta missão, necessitamos ver revista a Lei das Finanças Locais. Revista à séria, Senhora Ministra. Revista à séria. Ver revisto o Estatuto dos Eleitos Locais. De uma vez por todas, organizar, enquadrar o caminho de acesso aos fundos comunitários das freguesias, pelas freguesias, cujo processo burocratizado e tal e qual foi desenhado para o futuro, não indicia nada de muito útil e de útil para as freguesias e útil para as populações que eles servem. A burocracia instalada na sociedade portuguesa e, nomeadamente, no Estado português, tem que ser, a todos os níveis, aliviada, sem deixarmos, obviamente, ser exigentes com os cumprimentos das regras que a todos nós devemos impor de servir com espírito de missão, com nobreza, as populações que servimos. Como sabe, Senhora Ministra, bem, e nós também sabemos, o território é desigual. Choca-nos, eu que sou do litoral, choca-me bastante ver tantas aldeias do nosso país abandonadas, tantas pessoas envelhecidas na sua vida que não podem sair daquelas aldeias e estão ao seu livre-arbítrio, sem proteção. Vimos agora, como tantas moções que foram aqui aprovadas, hoje, vimos agora que ainda dos poucos serviços que são disponibilizados a essas populações, com grandes dificuldades de deslocação, com grandes dificuldades de solver as suas necessidades mensais, nomeadamente com as pobríssimas pensões que oferem. Ainda assim, o multibanco que está mais perto está a ser retirado para bem mais longe. Choca-me ver pessoas dessas terras gastarem dezenas, se não centenas de euros para irem a consultas no litoral, que têm que ser retirados para pagar o táxi à sua magra pensão. Isto não pode continuar. Esta matéria tem que ser resolvida pelo novo Governo. Fazemos, e lanço daqui, uma vez mais, como ontem fizemos, um desafio aos partidos concorrentes às próximas eleições legislativas. Por favor, senhores candidatos, senhores líderes partidários, inteirem-se
profundamente do trabalho das freguesias e do seu contributo para a coesão social e territorial do país. A direção da ANAFRE está sempre disponível para conversar, sempre, desde sempre, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para encontrar os melhores caminhos. Se há alguém que sabe o valor dos recursos que são escassos no país, e obviamente são os autarcas de freguesia. Somos muito criativos na procura de recursos, muito engenhosos em encontrar soluções para responder às necessidades básicas dessas mesmas populações. E agora surge, isto é sentido, com esta vinda para o nosso país de milhares e milhares de trabalhadores do estrangeiro, muitos deles que vêm à procura de um sonho de terem uma vida melhor. Como nós fomos nos anos 60 e 70 para países na Europa, porventura com menos dificuldades que esses povos que vêm da Ásia têm, porque nós estávamos na Europa e, de algum modo, estaríamos no nosso meio cultural. Este é um problema sério do país. É um problema sério do país ao nível da habitação para os portugueses, mas também para essas pessoas. É um problema sério do país para as autoridades que têm que ter uma intensa fiscalização sobre a exploração. A exploração que está a ser feita desses mesmos cidadãos que merecem e precisam de apoio. E hoje, no contexto atual da nossa vida coletiva, as poucas respostas, insuficientes, muito insuficientes, vêm das freguesias, das suas juntas de freguesia, das unidades de missão no âmbito social, da bondade alheia, para até em termos de alimentação. Nós constatamos isso no terreno. Todos nós sabemos, aqueles que mais estão inteirados deste fenómeno, todos nós sabemos, nomeadamente nas grandes zonas industrializadas, o que está a acontecer. Por favor, senhoras e senhores candidatos a deputados, por favor, para forças políticas que venham a constituir o futuro governo que os portugueses soberanamente hão de escolher, levem seriamente estes problemas, sob pena de aprofundarmos a fragilidade da nossa democracia. Poderia estender-me mais. Peço desculpa pelos lapsos aqui cometidos neste momento, mas é sentido, é do coração. Vivo intensamente as necessidades das pessoas e costumo dizer que a justiça social, desde há muitos anos que assim entendo, a justiça social não é exclusivo de nenhuma força política, de nenhuma ideologia. A justiça social está no espírito de todos e cada um de nós, independentemente da força política a que pertence. A forma de ser e de estar como cidadão que se preocupa com o outro, há de ajudar a resolver muitos problemas. Assim, o Governo Central, o Governo da República, que sairá das próximas eleições legislativas, queira ouvir o Conselho Diretivo da ANAFRE e as suas necessidades, não por nós, obviamente que também nos sentimos injustiçados no plano pessoal e individual, prejudicados até no plano material, para além de, obviamente, todos os detentores de cargos públicos são sempre prejudicados e as respectivas famílias pelas funções que desempenham. Mas eu refiro-me essencialmente ao plano material. Também no plano material, os autarcas de freguesia sofrem muito. Muitas vezes tirando da sua carteira para ajudar a resolver problemas. Se calhar os mais altos níveis do nosso país, das estruturas do Estado português, não conhecem com esta profundidade a problemática. E por isso é que falava aqui do edifício democrático. O edifício democrático está fragilizado. É preciso pensarmos bem nisso. Esse edifício tem nos seus alicerces um alicerce fortíssimo, que são as freguesias. Há que cuidar deles. Muito obrigado.
Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Jorge Veloso, tem a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos na parte final do nosso congresso. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Excelência, Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Permitam-me que, na pessoa da Sra. Ministra, cumprimente os grupos parlamentares do PS, PCP, partidos políticos presentes, PSD, PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PCP, CDS. Também Senhora Vice-Presidente da ASD, Senhora Vice-Presidente da ANAPS, Senhor Vice-Presidente da AMAI, caro amigo João Campo Largo, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Senhora Presidente da Associação de Municípios Portugueses, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Presidente da ANAM, Senhor Presidente da FEFAL, Sr. Diretor dos CTTs, Coordenador Distrital da ANAFRE de Coimbra, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Buarque de São Julião, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Tavarede, Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Senhoras e Senhores convidados, caras e caros colegas dos órgãos diretivos da ANAFRE, Senhoras e Senhores congressistas de Comunicação Social. Quero começar por agradecer à Sra. Ministra da Coesão Territorial a enorme honra por Vossa Excelência ter aceito presidir a sessão solene de encerramento do 19º Congresso Nacional da Associação Nacional das Freguesias, em nome da ANAFRE, do seu Conselho Diretivo, de todos os órgãos sociais e em nome de todas as freguesias de Portugal. Muito obrigado. Quero também manifestar à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Buarques e ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Tavarede e também ao Ginásio Clube Figueirense, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, o nosso agradecimento e reconhecimento por toda a disponibilidade com que receberam esta nossa reunião magna das freguesias de Portugal. Sabemos que Figueira da Foz recebe muito bem os seus visitantes e isso ficou bem demonstrado neste Congresso, só possível devido à vossa imensa colaboração. O 19º Congresso da Associação Nacional de Freguesias é, sem qualquer dúvida, um momento marcante na vida da nossa associação. Sra. Ministra Ana Brunhosa, temos que manifestar a nossa gratidão pela forma correta com que sempre nos recebeu e também pela demonstração de colaboração para com a ANAFRE. Mas sabemos que também reconhece o nosso grande trabalho de proximidade em prol das nossas populações. E é precisamente neste tema que me dirijo a Vossa Excelência, solicitando a sua atenta e habitual colaboração. Como Vossa Excelência sabe, as freguesias esperam este ano ter a possibilidade de apresentar candidaturas aos fundos comunitários. Mas o processo tem vindo a arrastar-se por algum tempo. E a indefinição traz os autarcas de freguesia nervosos, inquietos. E esperamos que a Sra. Ministra hoje nos possa trazer aqui boas novas. É verdade que alguns objetivos foram alcançados com a ajuda de Vossa Excelência, lembrando o cumprimento da Lei das Finanças Locais em 2023, com crescimento para 2,5% da receita da recolha dos impostos pelo Estado. Mas na proposta de orçamento de Estado para 2024, o montante atribuído ao Fundo de Financiamento de Freguesias fica além daquilo que as freguesias esperavam e seria justo o crescimento que a ANAFRE apresentou na discussão deste mesmo Orçamento de Estado para 2024 na Assembleia da República. Mas também sabemos que Vossa Excelência concordou connosco. Outras propostas por nós apresentadas não colheram por parte do Governo a aceitação que se esperava. Atualização necessária do IMI urbano, de 1% para 3%. É urgente que se faça essa atualização. As freguesias intervêm no espaço público, as freguesias intervêm, por vezes, onde existem os edifícios. Porque o IMI urbano dar uma pequena fatia para as freguesias unicamente de 1%? Pensamos que está na hora de corrigir essa situação. E se passar para os 3%, pensamos que é uma medida acertada. Também a redução do IVA. As freguesias têm um problema em comum.
Em qualquer aquisição que façamos, pagamos 23% de IVA e não recuperamos um centavo. Muitos colegas aqui hoje falaram, e bem, parte do Fundo de Financiamento de Freguesias destina-se a pagar IVA. Ou uma grande fatia do orçamento das freguesias destinam-se a pagar IVA. Algo tem que ser feito. Lembro também que se conseguiu, com inteira justiça, ressarcir as freguesias das despesas efetuadas com a pandemia Covid-19. E aí, uma palavra de agradecimento ao Sr. Ministro e também ao Sr. Secretário de Estado pelo envolvimento que tiveram nesta situação. O imenso trabalho nas negociações sobre a proposta de lei para a criação, modificação e extinção de freguesias, aprovando uma lei quadro que, não sendo a desejada, consegue mesmo assim possibilitar a reversão de freguesias com um período transitório que permitirá essa mesma desagregação nos casos mais gritantes de injustiça. Não pode nem deve ser tratado como foi desde 21 de dezembro de 2022. Esperamos que na nova legislatura o processo seja mais ágil, de modo a possibilitar que as freguesias desagregadas possam fazer parte do mapa autárquico no ato eleitoral de 2025. Senhora Ministra, a descentralização que o Governo ajudou a colocar no terreno, juntamente com a ANAFRE e a ANAMP, tem dificuldades evidentes para a sua implementação. E ao dia de hoje, somente 151 municípios portugueses celebraram com cerca de 1.600 freguesias os respectivos autos de transferência de competências, atingindo um valor de 142 milhões de euros. Quero aqui dar uma palavra também de agradecimento à senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque desde Braga até aqui houve um crescimento que eu considero brutal. Porque em Braga tínhamos só cerca de 60 milhões, hoje temos 142 milhões. E isso também tenho de lhe dar uma palavra de agradecimento, porque falámos algumas vezes sobre isto, e eu sei que teve aqui também a sua presença, notou-se também nesta situação, na resolução desta situação. Mas eu penso mesmo assim que é tempo de finalizar este processo. E solicitamos também a sua melhor atenção e colaboração para que seja possível o cumprimento por parte dos municípios do Decreto-Lei 57 de 2019, e não haver qualquer receio por parte dos seus presidentes da Câmara de estabelecer com as freguesias a transferência de competências que foi acordada. Houve algum crescimento, mas ainda, como disse, estamos longe do objetivo. Senhora Ministra, caras e caros congressistas, com a apresentação de cerca de 40 moções ao Congresso, em algumas delas é levantada uma questão muito preocupante, que já falei atrás, mas volto aqui a referir, como seja o pagamento do IVA a 23 em muitas aquisições. Pensamos ter chegado também a hora de as freguesias verem a taxa de IVA reduzida e, com planificação temporal, isentar de IVA alguns procedimentos. Não faz qualquer sentido que em candidaturas ao Fundo Ambiental para a aquisição, por exemplo, de veículos elétricos, as freguesias sejam obrigadas a pagar IVA a 23%. Faço uma pergunta. Onde está a sensibilização para a descarbonização que se pretende para o país quando exigem que se pague 23% de IVA para adquirir um carro elétrico? Para o serviço da Junta de Freguesia, para os serviços dos cidadãos. Contamos com o Governo para nos ajudar nesta situação de difícil gestão com que somos diariamente confrontados. Queremos também transmitir a todas as freguesias e ao Governo a grande preocupação da ANAFRE pela comprovada falta de médicos de família, principalmente nos territórios de baixa densidade populacional. Hoje também foi aqui abordado esse tema por alguns congressistas. A ANAFRE, que é parceira no Conselho Nacional de Saúde, já levantou este problema várias vezes no Conselho Nacional de Saúde e irá reforçar esse desiderato já no início de fevereiro, na próxima reunião do Conselho, não aceitando qualquer responsabilidade, que, como foi aqui dito, qualquer responsabilidade apontada às freguesias neste caso. Queria transmitir o seguinte. À Sra. Ministra Ana Brunhosa e ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, que as freguesias estão disponíveis para colaborar com o Governo em tudo aquilo que achem que somos necessários. Mas também digo uma coisa, nós somos eficazes no terreno e o nosso trabalho pode ser verificado. Portanto, podem contar com as freguesias que nós estamos presentes em todo o território nacional e o mais perto das populações, e somos nós que por vezes resolvemos muitos problemas para os quais a competência não nos é atribuída. O poder local está atualmente confrontado com novos desafios, o qual obriga à postura de permanente inovação, ousadia e audácia por parte dos seus representantes. Tal como ontem afirmei, entendemos que deve ser estudada a concretização de um novo Estatuto do Eleito Local.
em diploma único, evitando a dispersão da respectiva legislação, bem como a adequação desse estatuto e da legislação ao novo modelo de centralização, no sentido de introduzir maior equidade entre os eleitos nos municípios e nas freguesias, quer a tempo inteiro, quer a tempo parcial. O Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo sabem que as freguesias estão naturalmente disponíveis para contribuir e construir soluções, numa altura em que o processo de descentralização em curso circunscreverá a área de ação das freguesias. No futuro, as competências a desempenhar e os montantes providos para o efeito, a clareza das opções políticas e a transparência são fundamentais para que os cidadãos possam avaliar e escrutinar as decisões. Podem contar com a ANAF para a obtenção desse desiderato. Quero agradecer a todas e todos os autarcas presentes pela sua participação, portanto, neste 19º Congresso, numa demonstração de qualidade e competência dos autarcas de freguesia, com elevação nas propostas e moções que foram aqui apresentadas e pelo debate democrático que aqui decorreu. Muito obrigado a todos. Quero também manifestar, uma vez mais, um enorme agradecimento a todos os funcionários da ANAF por todo o trabalho desenvolvido e, em particular, a extraordinária competência e qualidade demonstrada na realização deste 19º Congresso. Muito obrigado a todas e a todos. Uma palavra de agradecimento e de apreço à GOP Eventos pelo magnífico trabalho desenvolvido na planificação e montagem de toda a logística do Congresso em tempo recorde. Muito obrigado para a GOP Eventos. Para o mandato que resta, permitam que deseje a cada um de vós e às populações que aqui representam as melhores e maiores felicidades. Viva o poder local democrático, vivam as freguesias, viva Portugal. Obrigado. Cabe à senhora Vice-Presidenta da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Anabela Tabassó, usar da palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, Jorge Veloso, e na pessoa todos os órgãos sociais aqui representados. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, José Duarte. Excelentíssimos Senhores Deputados aqui presentes. Excelentíssimos Senhores Presidentes da Câmara, que já vi muitos também aqui representados. Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Excelentíssimos Senhores Oradores e Congressistas. Ilustres convidados e comunicação social aqui presente. Aproxima-se o fim de mais um congresso da ANAFRE, desta feita o 19º. É com especial agrado que constatamos a importância deste evento para o poder autárquico local, ao proporcionar momentos de debate e reflexão sobre aspectos prementes e novos desafios com que atualmente e a cada dia todos nos deparamos. Porém, as minhas primeiras palavras terão de ser de agradecimento. Endereço, desde logo, em nome da Câmara Municipal da Figueira da Foz, um muito obrigado na pessoa do Sr. Presidente da ANAF, a quem agradecemos por nos ter dado a honra e sermos a cidade eleita enquanto anfitriã. A Figueira da Foz está e estará sempre de braços abertos para vos acolher. Aos excelentes oradores que por aqui nos trouxeram a sua experiência e conhecimento, ajudando-nos a refletir sobre o relevante papel das juntas de freguesia no processo de governação e gestão pública, enquanto alicerces indispensáveis para uma absoluta e necessária melhoria da governação democrática de base local. A todos vós,
que marcaram presença e participaram ativamente nos vários painéis e de votação, relevando a grande aceitação ao repto lançado pela ANAFRE e que é sinónimo do vosso empenho em prol da causa pública e, em particular, de cada uma das vossas freguesias às quais se entregam de corpo e alma. À Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que, em representação do Governo, levará um aporte das conclusões daqui emanadas e que precisam de uma atenção muito especial por parte dos nossos governantes. Sabemos que o contexto político atual é atípico, mas, independentemente dos resultados das eleições de março, estamos certos de que as deliberações aqui resultantes hoje irão merecer toda a atenção, pois o sucesso de cada governo advém do trabalho realizado por cada junta de freguesia do país. Prestes a terminar, dirijo-me a cada um dos presidentes de junta de freguesia aqui presentes, felicitando-vos pelo conhecimento profundo que cada um de vós tem da realidade da vossa freguesia, das suas gentes, das suas vivências, hábitos e dinâmicas. Só através desse conhecimento nos é possível, a nós, Câmara Municipal ou Câmaras Municipais, percepcionar necessidades e definir corretamente programas de intervenções locais adequados a cada uma das realidades, laborando em casos de necessidade para o indispensável encaminhamento de questões fundamentais e determinantes a outros superiores órgãos competentes. A vossa proximidade, através da facilidade do acesso ao cidadão, é um convite à participação pública. Todos nós, diariamente, estamos em constante e contínua avaliação por parte de todos. Todos os que elegeram e os que não nos elegeram continuam a ser nossos fregueses e nossos munícipes. Uma vida sem horas, sem fins de semana, sem tempo para muita coisa, mas sempre com tempo para a causa que vos e que nos move. A causa pública, a que nos faz acreditar que temos e devemos continuar a lutar por mais e melhor, com dificuldades, desde logo, em muitos contextos orçamentais que exigem racionalidade na sua gestão e a capacidade de, em conjunto, encontrarmos a melhor solução. Termina aqui o 19º Congresso da ANAFRE, mas não o nosso trabalho. Espero sinceramente que este 19º Congresso tenha sido mais um contributo para ajudar o desenvolvimento sustentável de cada freguesia e a certeza de que no próximo Congresso da ANAFRE estejamos em uníssono a debater os progressos ocorridos. A todos o meu muito obrigado. Usa da palavra nesta sessão que se aproxima do fim a Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa do Congresso, da ANAFRE, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, demais dirigentes dos diferentes órgãos da ANAFRE, cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, cumprimento todas as Presidentes e Presidentes de Junta de Freguesia, mas também de todos os representantes de freguesias, aos vários representantes dos partidos políticos aqui presentes. Permitam-me que cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do meu querido Secretário de Estado, cumprimento-vos a todos, que ele é Secretário de Estado, mas nunca deixou de ser autarca. Aliás, o único problema que tinha com o meu Secretário de Estado era esse mesmo, é que nunca deixou de ser autarca no coração, na razão.
E por isso mesmo quero aqui também publicamente agradecer-lhe, porque me ajudou a ser melhor ministra, ajudou a ver-me com outros olhos as realidades locais, porque enquanto autarca, tendo sido Presidente de Câmara, mas também Presidente de Comunidade Intermunicipal, tem uma sensibilidade muito grande. Não posso deixar de cumprimentar todos os representantes dos partidos políticos que aqui se encontram. Sintam-se todos cumprimentados, nas pessoas também dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Boarcos e Tavarete. Queridos amigos, saúdo a realização de mais um congresso da Associação Nacional de Freguesias. As freguesias são e serão sempre parceiros essenciais para o desenvolvimento das políticas públicas e na resposta imediata e próxima às populações em período de crise, como se comprovou durante o período de pandemia em 2020 e 2021. Permitam-me fazer aqui um parênteses. Numa vida passada, em 2017, era então Presidente da CCDR do Centro e vivemos aqui na região Centro períodos terríveis. E na altura pensava muitas das vezes o que é que teria sido de nós e mesmo das câmaras municipais sem os nossos presidentes de junta. Muitas das vezes, quando chegávamos ao terreno, eles já tinham posto até do seu bolso dinheiro para ajudar muitas famílias e por isso levei sempre e tenho sempre na minha memória esses tempos difíceis, mas aquela rede de presidentes de junta de freguesia dava-nos força e ajudou-nos em momentos difíceis e ajudou-nos muitas das vezes a tornar o complexo e o impossível em possível, em resolver problemas da vida das pessoas. Há pouco foi falada o processo de descentralização de competências do Estado para as autarquias, que foi feito de forma muito intensa nos últimos 2 anos, sobretudo, que tem sido feita ao longo dos últimos anos, mas nos 2 últimos anos, sobretudo em áreas que dizem muito ao poder local, na educação, na saúde, na ação social. Eu que não posso deixar de dar aqui um agradecimento muito grande à senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios, aos autarcas, aos presidentes de Câmara, pela postura, pela negociação difícil, mas gratificante. Há dias lia o relatório do Tribunal de Contas que dizia que o Governo, ao longo do processo negocial, foi aumentando as verbas para a descentralização de competências e deixava quase no ar como se tivéssemos cedido à reivindicação dos municípios. Como é que não podemos ceder às exigências quando elas são justas? Como é que não podemos aumentar as verbas da descentralização quando claramente a experiência que os autarcas nos transmitiam é que as verbas eram injustas? Qual é a nossa obrigação? É manter-nos perante um quadro inicial de valores porque foi esse o valor atribuído, ou é aumentar os valores quando claramente o que está aqui em causa é passar competências, mas é passar também os recursos para que essas competências permitam mais e melhor serviço público, porque é isso que está em causa na descentralização, o nível adequado para a tomada da decisão, o nível adequado para a resolução dos problemas. E na maior parte dos problemas que hoje são já competência dos municípios e das juntas de freguesia, a proximidade é a solução para a melhor solução. A proximidade é o caminho para se decidir melhor e para aplicarmos melhor as verbas e os dinheiros públicos. Esta reforma da descentralização contou, como quero aqui sublinhar, e quando os autarcas contestavam, não era porque não queriam a descentralização, queriam era ter condições para a descentralização. E será sempre um processo em negociação. É importante termos consciência disso. É importante termos consciência de que hoje prestar serviços à população
é mais exigente, é diferente, os mesmos serviços de há 5, 10 anos atrás exigem maior proximidade, exigem outra forma de estar e de relacionamento com a população e exigem também meios acrescidos. Portanto, é importante que tenhamos consciência que este processo de descentralização para os municípios e para as freguesias é sempre um processo em evolução, é sempre um processo inacabado que nos terá que juntar a todos sempre. Esta reforma não englobou, como disse, apenas a transferência de competências da administração central para os municípios. Mas, aqui também já foi dito pelo Jorge Veloso, pelo nosso Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, que englobou também a transferência dos municípios para as freguesias em áreas tão relevantes como a gestão dos espaços públicos, incluindo os espaços verdes e vias públicas, a manutenção dos espaços das creches ou escolas do primeiro ciclo, a gestão de feiras ou mercados. Áreas importantes para a qualidade de vida das populações. E eu quero aqui também saudar os municípios que de forma crescente têm aumentado e têm aderido a este processo de transferência de competências para as freguesias, como aliás já foi sinalizado. Estas áreas são relevantes, que falei, pelo impacto direto que têm na melhoria da qualidade de vida de todos os fregueses. Das 282 freguesias do continente e até final de 2023, 59% já assumiram competências que estavam nas mãos dos municípios. A estas transferências de competências correspondeu também um aumento de 130 milhões de euros entre os anos de 2020 e 2024, um reforço de 250%. É neste contexto de assunção de maiores responsabilidades e numa altura em que o Portugal 2020 começa a vir para o terreno que foi criado o programa Freguesias 2030 e que abre a possibilidade às freguesias de serem, pela primeira vez, beneficiárias diretas de fundos europeus. Aqui a ideia é que, através da CCDRs, devo aqui dizer que nós já andamos a falar desta possibilidade numa recente reunião. Diziam os vários elementos da ANAFRE que estavam na reunião, diziam: Senhora Ministra, mas a senhora já anda a falar nisto há 4 anos. Pois ando, há 4 anos, porque há 4 anos iniciávamos o processo de convencer a Comissão Europeia. Portanto, tudo isto demora o seu tempo. Depois de convencer a Comissão Europeia, assinámos o acordo de parceria, que é o acordo entre Portugal e a Comissão Europeia, e depois foram criados os programas e estão agora a ser aprovados os regulamentos, só para vos dizer que ainda não abrimos avisos para os municípios e, portanto, não estamos atrasados neste processo. São processos que demoram, mas nunca, devo dizer-vos que a ANAFRE nunca nos deixou esquecer, mas nós também nunca esquecemos, e na Assembleia da República também nunca nos deixaram esquecer, e portanto isto é transversal a todos os partidos, este desejo de que a ANAFRE, de que as juntas de freguesia sejam pela primeira vez beneficiárias de fundos europeus. Meus amigos, isso exige capacitação das equipas, por muito que simplifiquemos, há sempre uma carga burocrática. O programa Freguesias 2030, para já, implicará um pacote mínimo de 100 milhões de euros, é algo que já temos vindo a falar, não estou aqui a fazer nenhum anúncio que não tenha já sido discutido no passado, com a CCDRs, com a própria ANAF, portanto é já uma verba que é discutida com a própria Comissão Europeia. Aliás, é o pacote com que queremos iniciar este programa Freguesias 2030, ele implicará apoios de 85% a fundo perdido para projetos em equipamentos que são da vossa competência.
e, portanto, serão avisos através das CCDRs, também para garantir maior proximidade, porque estão habituados já a trabalhar com as CCDRs nos contratos de programa, nos contratos de cooperação técnica e financeira, e é muito importante que mantenham essa proximidade, até porque vão necessitar de formação, vão necessitar de apoio para a submissão de candidaturas, e por isso estamos a trabalhar também com as CCDRs, as regras, tentar que este programa seja simples, mas há regras que têm que cumprir, e por isso deixo aqui apenas a confirmação daquilo que já era público, este programa Freguesias 2030, que vai fomentar a coesão naquilo que são as competências das freguesias, e por isso reafirmo aqui o nosso compromisso e tenho a certeza que, seja qual for a solução que saia do dia 10 de março, será um compromisso a cumprir, até porque ele já está entregue à CCDRs e, portanto, já está previsto no acordo de parceria e já não volta atrás. E este, meus amigos, vem tarde, mas é o reconhecimento de que, mesmo numa menor escala, quando comparada com a dos municípios, as freguesias podem e devem ter autonomia para levar a cabo intervenções com impacto direto na vida das suas comunidades. Sabemos bem como as freguesias fazem muito com pouco. Sabemos bem como as freguesias multiplicam recursos ao serviço dos seus fregueses. Mas é um desafio novo, mas tenho a certeza que estarão preparados e estarão desejosos de abraçar este desafio. Os serviços prestados pelas freguesias não têm parado de se multiplicar. Atualmente já são 818 as freguesias que têm um espaço do cidadão nas suas instalações, uma oferta de serviços que tem sido considerada uma prioridade, já que através da capilaridade que têm no território nacional, as freguesias estão em condições únicas de permitir uma maior proximidade dos cidadãos aos serviços públicos. Eu também não vou aqui anunciar nada que não seja já público e firmado como compromisso convosco. Com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência serão financiados mais 400 espaços do cidadão, complementados também com verbas do Portugal 2030, que também está previsto no acordo de parceria, que permitirão a instalação de mais 913 espaços em todas as juntas de freguesia que o desejam ou tenham condições para o receber. Nós estamos a falar de um investimento que é significativo, mas que, comparado com outros investimentos que fazemos, é muito razoável. Estamos a falar de um investimento de 3,5 milhões, que permitirá uma cobertura de 75% do território nacional, ou seja, 2.162 freguesias, se assim o desejarem, terão condições para terem espaços do cidadão até 2030. Para uma maior variedade nos serviços prestados e para melhores respostas de proximidade à população, muito tem contribuído a maior capacidade financeira também das freguesias. Fruto de um reforço nas transferências dos orçamentos do Estado, que aumentaram 87% desde 2015 e que se tornaram mais significativas a partir da lei aprovada em 2019, que introduziu, por um lado, um aumento da percentagem mais do que justa de participação das freguesias nos impostos do Estado e, por outro, a alteração dos critérios de distribuição dessa participação. Também em 2021 foram criadas as bases legais para que todas as freguesias tivessem recursos orçamentais para que o Presidente passasse a poder exercer o mandato a meio tempo. Ao dia de hoje,
já receberam remuneração pelo exercício de funções a meio tempo ou a tempo inteiro na direção das freguesias, 2.849 eleitos, o que é, acima de tudo, uma questão também de justiça. Senhor Presidente, senhores congressistas, bem sei que há ainda questões que preocupam as freguesias. Uma delas é a avaliação da reorganização territorial, trabalho que ainda não está concluído. Foi possível obter consensos para a aprovação da lei que define o regime de criação, modificação e extinção de freguesias. Cabe agora ao Parlamento terminar a apreciação das 182 propostas de desagregação que já foram apresentadas. Outra preocupação que têm e que partilhamos é a falta de uniformidade na cobertura de caixas multibanco no país, o que limita o acesso dos cidadãos aos serviços mínimos bancários e até ao seu próprio dinheiro, pelas distâncias que o separam das caixas automáticas. Com o objetivo de que todos os portugueses possam, de facto, ter acesso, e eu devo dizer que, fruto também das minhas andanças políticas, fiquei muito surpreendida, mas agora já não, com o que me transmitiam muitos presidentes de freguesia que diziam que em determinados dias dos meses sentiam medo quando vinham da sede de conselho para as suas freguesias, porque muitas das vezes, porque os seus fregueses não tinham a possibilidade de levantar as suas reformas, são os presidentes de junta que vão e depois trazem reformas e muitas das vezes com milhares de euros e, portanto, isto não deixa de ser, de facto, um papel que assumem com toda a abnegação, mas não pode ser, temos mesmo que resolver e há hoje formas tecnológicas que permitem que, de facto, quer seja através das caixas multibancos, quer daqueles terminais que hoje temos, e hoje há experiências com freguesias, permitir que os vossos fregueses possam fazer pagamentos, possam fazer levantamentos, possam levantar as suas pensões sem que tenham que andar a correr riscos desnecessários. E eu estava a dizer, com o objetivo de que todos os portugueses possam, de facto, ter acesso facilitado aos serviços, mas principalmente ao seu dinheiro, à sua pensão, estamos a estudar soluções e isso também já tivemos várias reuniões, já tivemos propostas da banca, da CIPS, da Sociedade Interbancária de Serviços, pedimos-lhes para reverem as propostas, aguardamos agora no início de fevereiro também uma proposta que esperamos que os valores sejam de facto mais baixos, sobretudo os custos de ter uma caixa multibanco e por isso estamos a trabalhar para poder ainda deixar na pasta de transição uma proposta que para quem venha possa concretizar, porque estamos a falar também de justiça para os fregueses, estamos a falar de justiça para os nossos presidentes de junta. Outra preocupação são os territórios com um povoamento disperso, onde a maioria da população é envelhecida, o que condiciona e limita a mobilidade e acessibilidade da população a bens e serviços de interesse geral. A falta de oferta de transportes coletivos regulares, economicamente pouco viáveis para os operadores, tem sido colmatada com soluções inovadoras, como, por exemplo, o transporte a pedido ou o transporte flexível. Estas medidas visam assegurar a mobilidade da população e promover a inclusão social, permitindo uma cobertura territorial mais ampla, com níveis de serviço adequados e com custos controlados. Dadas as vantagens de uma economia de escala, estes serviços têm sido implementados e organizados ao nível das comunidades intermunicipais, mas envolvendo muito as freguesias. E só assim é que de facto resulta e é que temos os nossos fregueses com soluções adequadas às suas necessidades. Esta medida foi implementada durante o Portugal 2020 e gostaríamos muito, e há verbas no Portugal 2030, para garantir que em todas as comunidades intermunicipais e com o forte envolvimento das freguesias, possamos ter este transporte flexível ou a pedido, que não faz concorrência aos operadores comerciais, porque visa precisamente
ter um serviço personalizado para as populações mais frágeis a um custo acessível e com a flexibilidade de se poderem adequar as viaturas, muitas das vezes os serviços de táxis locais. Este é também um incentivo à economia local, pagando valores simbólicos, mas estamos a falar apenas da população mais frágil e por isto, portanto, isto é política pública, não faz concorrência aos operadores comerciais. Eu queria aqui dizer que e creio que é algo que nos une a todos, e que é independentemente e aqui já foi dito, da solução que saia do dia 10 de março, há coisas que temos que fazer. Alterar a lei das finanças locais, agregar num único documento legislação dispersa, que torna pouco visível e pouco transparente a legislação, uma legislação que não está adequada às exigências que sentem nos dias de hoje, uma legislação que não está adequada a uma remuneração mais justa, uma remuneração que não está adequada àquilo que de facto são as responsabilidades dos nossos autarcas. E estou a falar da necessária revisão, não só da Lei das Finanças Locais, como do Estatuto do eleito local. É elementar termos melhores remunerações dos nossos eleitos locais. É importante que a participação das freguesias nos impostos, e não me venham dizer que eu estou aqui a fazer, acho que estamos todos de acordo, seja qual for a solução governativa, que a participação das freguesias nos impostos tem que aumentar. Ela tem vindo a aumentar sucessivamente e por uma coisa muito simples, porque as suas competências e as suas responsabilidades também têm vindo a aumentar. E por isso deixo aqui, creio que é uma coisa que nos une a todos e creio que a ANAFRE, porque a ANAFRE tem a força da união e é desta união que tem feito conquistas muito grandes. Eu queria deixar aqui uma palavra de apreço à forma como trabalham em conjunto, à forma como são unidos, independentemente da cor política, mas são unidos naquilo que vos une, a conquista de melhores condições para o exercício das vossas missões. Por isso, gostava de terminar desejando a todos, presidentes e membros das juntas de freguesia, presidentes das assembleias de freguesia e respectivos membros, os maiores sucessos numa missão que é única e insubstituível de permanecerem atentos ao vosso território, ao bem-estar dos vossos fregueses e de continuarem a defender o progresso do nosso país. E peço àqueles que aqui estão, que possam estar um dia sentados, que espero breve, que possam estar sentados na Assembleia da República, que não esqueçam de onde vieram, que não esqueçam que temos que defender as freguesias, que não esqueçam que tem que haver solidariedade entre as freguesias, porque as pequenas estão mais dependentes das transferências. Deixo esta mensagem muito clara e deixo este apelo. Agradeço a honra de estar aqui hoje, neste congresso, a encerrá-lo, pelo respeito que vos tenho, pela admiração que tenho, que é genuína pelo vosso trabalho, pelo poder autárquico local mais forte. Viva Portugal! Muito obrigada, Senhora Ministra. Prestes a dar por encerrada esta sessão, possamos, à semelhança do mote que deu início a este 19º Congresso, cantar a uma só voz o hino que nos une, o hino nacional.
Em nome do Sr. Presidente da Mesa do Congresso, declaramos terminado o 19º Congresso Nacional da ANAFRE. A todos desejamos um bom regresso às vossas freguesias, aos vossos concelhos.